próximo assunto que a gente preparou na pauta, deixa eu pegar mais uma sugestão aqui de discussão que o José Hélio mandou aqui para a gente ao vivo. E se você é nosso apoiador, você pode participar também das gravações ao vivo. Fica aqui a dica e o jabá, já que a Coca-Cola não vai nos patrocinar mais. E ele falou o seguinte... Ah, não, Coca-Cola, escuta, enquanto eu estava fazendo essa pauta, eu estava digitando como se ele estivesse ouvindo a gente, né? Mas vai lá. Coca-Cola, volta aqui, por favor, me perdoa. Ó, vou dar enquanto eu estava escrevendo essa pauta, eu estava falando mal da Coca-Cola, e aí me ofereceram Coca-Cola, e sabe o que eu fiz? Aceitou. Bebi, óbvio. A gente aqui consome muito Coca Zero, a gente consome bastante Coca Zero. Eu muito mais que a Mariana, mas eu consumo bastante. Me senti hipócrita, mas nada... mas você não tá tomando só Coca-Cola. Eu bebo muita água aqui, ó. Aqui é água, ó. Né? Mas, enfim, deixa eu ler o comentário aqui do José Hélio. Ele falou aqui, minha imaginação de hoje dentro do ônibus. E se do dia para a noite se descobre o teletransporte? Você chega no ponto de ônibus, entra numa cabine, sai em outra cabine no destino. Nos portos de aeroportos, carga, tudo funcionando assim, né? E aí, como é que seria a reação em cadeia em setores da economia? Cara, seria uma coisa... Teria muitas questões que a gente pode pensar nisso. Primeiro, obviamente, algumas áreas da economia, a aviação esquece. Transporte terrestre, todo tipo de coisa, esquece. Você teria um aumento de, sei lá, de algumas áreas econômicas, como, por exemplo, acho que turismo em algumas regiões pode ser que aumente, porque tem alguns locais interessantes. Eu conheço muita gente aqui, americanos, que eles gostariam muito de visitar o Brasil, mas eles falam, pô, mas aí, cara, é longe, às vezes o lugar que ele quer ir tem que pegar 2, 3 voos, né? E porque o pessoal sempre, quando o pessoal que me pergunta onde eu vou no Brasil, eu sempre falo, cara, vai para o Nordeste, eu recomendo muito João Pessoa, Natal, não sei o quê, porque eu acho muito, muito maneiro. E aí o pessoal, quando o pessoal vai ver, putz, vai ter que pegar 2, 3 voos, aí demora não sei quanto, aí o pessoal meio que dá uma desistida e tal. Se ele pudesse teletransportar, teriam regiões que seriam, acho que, muito mais visitadas, do mundo inteiro. Você poderia, por exemplo, resolver problema de pessoas que têm medo de avião, esse tipo de coisa assim. Então, mas eu acho que o impacto, para a maior parte, seria de alguns setores, de fato, desaparecerem. Eu acho que poderia ter um impacto positivo em relação ao meio ambiente. Você imagina a quantidade, você não precisaria ter carro mais. Então, você imagina a quantidade de poluição a menos que você jogaria na atmosfera. Avião polui pra caramba, por exemplo. Não é só carro, a gente pensa muito em carro, né? Mas avião polui demais. Então, teria esse impacto. Mas eu acho que esses setores, sim. Só que aí você tem questões, por exemplo, como é que você faz com... você tem que repensar toda a questão de visto, esse tipo de coisa, né? Então, você teria que ter, sei lá, se você for daqui para uma outra cidade, outro bairro, alguma coisa dentro no mesmo país ali, aí ok, mas se você fosse para um outro país, teria que ter algum tipo de controle, alguma coisa assim, se você quisesse manter os mesmos padrões de controle de fronteira, imigratórios, etc. Eu acho que teria um impacto muito bacana, por exemplo, no trabalho. Cara, eu poderia muito bem trabalhar aqui e morar, sei lá, no Bahamas, ou no Brasil mesmo. Então, isso seria bem interessante. Acabaria as desculpas de cheguei atrasado porque eu tenho trânsito e tal, né? Pode ser que a rede de teletransporte seja congestionada, mas é outro lugar, outra coisa, né? Enfim, e claro, teria que ser um sistema que a gente confia bastante, né? Porque o teletransporte, teoricamente, como é que ele funciona? Você de fato não se teletransportaria. É isso que eu estava pensando, na questão filosófica, atomística, ou sei lá como a gente chama isso. Porque, por exemplo, eu sou a Alessandra, né? Eu acho que eu tenho alguma consciência, embora eu faça muita merda. Aí, eu tô aqui, e eu tenho os meus átomos, e eu tenho a minha constituição, eu fui criada assim. E aí eu desintegro os meus átomos para, primeiro que você... a energia atômica, ela eu acho que qualquer problemazinho que desse nessa... ao desfazer e refazer os seus átomos, poderia ter um desastre gigante, energético, explosões, tudo acaba. Mas vamos considerar que isso não vai acontecer. Que a gente tem uma tecnologia perfeita. Eu vou desaparecer aqui, eu vou aparecer no Havaí.
E eu não acho que vai ser a mesma Alessandra que vai aparecer no Havaí. Vai ser uma Alessandra muito parecida comigo. Então, eu vou meio que desaparecer como eu sou só porque eu quis ir pra praia. Rápido. Cara, essa é uma questão que dá um episódio, porque é o seguinte, eu já discordo. Porque a gente está com o nosso percepção, nossa perspectiva, acho que é diferente. Você pensa o seguinte, os atos não serão os mesmos, porque, né, basicamente explicando para o ouvinte, o teletransporte, o que a gente conhece hoje, você não vai se transportar de fato. O que vai acontecer é o seguinte, você vai ser desintegrado aqui e outros átomos vão ser rearranjados para criar uma pessoa exatamente igual a você, com a sua memória, com a sua consciência, com o seu corte de cabelo, tudo. Beleza. Tem que ver como é que a gente vai fazer com roupas e tal, mas isso é o de menos. De preferência com 5 quilos a menos, assim. Dá para negociar, né? Possível. Pagar o pessoal da primeira classe, ver se consegue, né? Mas aí é a mesma pessoa? É uma questão filosófica. Será que é a mesma pessoa? São outros atos completamente diferentes. Será que é a mesma pessoa? Eu acho que se você tem a mesma experiência, a mesma consciência, a mesma memória, eu acho que é a mesma pessoa. E daí a gente pode entrar em questões, por exemplo, de upload de memória para a nuvem, sei lá. Tipo, eu tenho, inclusive, uma série chamada Upload na Amazon Prime, que é isso, né? Antes de morrer, a pessoa faz o upload da memória dela para um servidor e ela continua vivendo virtual. E será que é a mesma pessoa? No final é só um bando de bits e bytes, né? Será que é a mesma pessoa ou não? Enfim, o José ele falou que o navio de Teseu, né? Ele falou aqui, o navio de Teseu. O navio de Teseu é exatamente a discussão filosófica do navio de Teseu, né? Se você for trocando todas as madeiras por outras peças de madeira e fazer o mesmo navio, será que é o mesmo navio, né? Ou é um navio diferente? Eu posso colocar uma variável que vai contrariar o que eu disse? Pode, que eu acho que vai contradizer você mesmo, então fica à vontade. Mas isso é comum. Normal. Ao longo de uns 5 anos, a gente meio que renova todas as nossas células. Eu não lembro qual a quantidade de tempo, mas eu não sou a mesma pessoa do ano passado, mas eu também não sou a mesma pessoa de 5 anos atrás. Tanto por evolução, porque eu fiz terapia, quanto porque as minhas células, os meus tecidos, as coisas que eu ingeri modificaram. Meio que houve uma reciclagem, isso é muito louco. É demais. Mas vamos guardar isso para um episódio, que isso dá um episódio muito maneiro pra gente falar disso. A gente traz alguém da área de filosofia, dá um episódio muito maneiro. Mas antes de encerrar isso, uma coisa que tem um pouquinho a ver com esse assunto, que eu lembro que a primeira vez que eu fui num show, assim, de uma pessoa que eu idolatrava demais, assim, não foi o primeiro, mas os primeiros shows que eu fui numa pessoa que eu idolatrava demais, uma das primeiras coisas que eu pensei foi o seguinte, cara, essa pessoa respirou agora e ela emitiu, sei lá, uma molécula de gás carbônico ou alguns outros gases, e essa molécula tem a chance de chegar e eu respirar o mesmo ar. E aí, depois de um tempo, eu fui pesquisando, eu falei, existe uma probabilidade grande de que eu tenha acontecido comigo, ou de alguém que eu conheço, tenha respirado o mesmo ar que Newton respirou. Porque no final tá tudo aqui, no mesmo planeta. Durmam com essa, ouvintes. Não, durmam não, continua o episódio. Oi, gente, esse foi um corte de um episódio do Intervalo de Confiança. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Conheça também o nosso trabalho indo no nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Um abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal.